Convidar você agora, com muita reverência, a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, do verso 17 até o verso 26. Eu queria muito sua atenção, eu prometo não demorar. Sempre que um pregador diz que não vai demorar, desconfie, porque é provável que ele demore. Mas eu não vou demorar, amém? Não, diga misericórdia para ouvir a palavra, irmão. Gente, vamos lá. Gênesis capítulo 4, do verso 17 até o verso 26. Eu queria muito sua atenção, não saia, evite conversas paralelas, foque o seu coração e a sua mente na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 4, verso 17. E coabitou com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Mejael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Verso 26, todos juntos. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de... Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Palavra do nosso Deus. Gente, alguém já disse que cada geração deixa uma marca na história. E nós temos o poder de decidir que tipo de legado nós queremos deixar. Toda geração, cada geração que passa, deixa uma marca na história. A pergunta para você nesse início de reflexão é: que marca você quer deixar para a geração futura? Se cada geração deixa uma marca na história, a pergunta é: que marca você quer deixar para a geração futura? O texto que nós lemos é muito interessante, porque nós estamos diante do primeiro livro de Moisés. E é interessante porque os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles são uma introdução muito bem organizada, que montam então o pano de fundo para a história primitiva de Israel, do povo de Israel. Esses 3 capítulos primeiros de Gênesis, eles são sensacionais. Há muita informação preciosa aqui, veja. Nesses capítulos introdutórios, Moisés nos apresenta Deus como Criador Supremo. Veja, quando nada existia, o livro sagrado abre as portas celestiais e declara, dizendo, no princípio criou Deus o céu e a terra. A primeira informação que Gênesis nos traz ainda nesse meio introdutório. Veja, é nesses 3 capítulos introdutórios que nós encontramos a origem do primeiro homem, da primeira mulher. É nessa introdução que conceitos começam a serem estabelecidos. Veja que fantástico. Muito antes de Charles Darwin, o Gênesis já nos fornecia um relato fidedigno da origem das espécies, da origem das plantas, dos animais, das criaturas rastejantes e o mais importante, o mais fascinante, é nessa introdução que nós encontramos a criação boníssima do Senhor. Lembra que a cada fato, cada coisa que o Senhor criava, Ele dizia, isso é bom.
Mas é nessa introdução também que nós nos deparamos com o fato mais caótico e terrível da humanidade. É nessa introdução que nós encontramos o relato assombroso da queda. O homem cai, peca, se afasta de Deus, mas é nessa introdução que nós também encontramos a esperança da redenção. Gênesis 3,15, que nós chamamos de proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho é pregado é em Gênesis 3,15. Quando tudo está perdido, a promessa é que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Tudo isso nessa introdução. Quando nós chegamos no capítulo 4, que é o nosso capítulo, nós temos um salto na história. E agora, os filhos desse primeiro casal é apresentado para nós. Quem eles eram? Que caminho profissional eles escolheram? Que tipo de culto eles ofereceram ao Senhor? E logo após esse relato, nós encontramos o primeiro homicídio da história. Aquela família linda, maravilhosa, aquela família fantástica, agora é manchada com sangue. Caim então mata Abel, e o verso 16 do capítulo 4 termina com uma informação muito importante, porém muito triste. Eu costumo dizer que nós temos aqui, no verso 16 do capítulo 4, a mais dolorosa de todas as despedidas. Olhe para a sua Bíblia, que é que diz o verso 16 do capítulo 4. Não feche sua Bíblia, por gentileza. Diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A mais dolorosa de todas as despedidas estão postas aqui. Porque veja, mais do que uma despedida geográfica, Caim, que outrora vivia como um morador da presença de Deus, agora vagueia exilado, longe, tentando se esconder dos olhos poderosos de Deus. Imagine que tristeza. Aquele que outrora era protegido e estava próximo do Senhor, agora procura escapar dos olhos diligentes de Deus. Verso 16 termina. No verso 17, que é o texto que nós começamos a ler, nós temos novamente um salto na história. E agora nós encontramos então o início da civilização. E nesse início da civilização, duas gerações são apresentadas aqui. A geração de Caim e a geração de Sete. E a gente vai perceber que são duas gerações totalmente opostas, que não conversam entre si, que não se parecem. E ao mesmo tempo, essas duas gerações, em alguma medida, ela representa o mundo em que nós estamos inseridos. Essas duas gerações resumem o mundo em que você está vivendo. O mundo é dividido em duas gerações. A geração de Caim e a geração de Sete. A pergunta para você é: qual a geração que você faz parte? Calma. Antes de você, apressadamente, dizer que faz parte da geração de Sete, eu preciso que você gaste um tempo nesse texto. Porque você conhece a história. Eu creio que 90% dos que estão aqui conhecem muito bem essa história, e ninguém em sã consciência vai dizer: não, eu quero e eu faço parte da geração de Caim. Você conhece a história. Mas eu quero que você chegue a uma resposta, mediante a exposição desses pequenos versos, que o seu coração humildemente ouça a palavra do Senhor, e ao final dessa reflexão, você possa com muita humildade e verdade reconhecer que geração, qual geração você faz parte. Pois bem, começamos pela geração de Caim. Quais são as características dessa geração? Quais são as características da geração de Caim? Primeira característica: a geração de Caim é a geração que destrói conceitos estabelecidos por Deus. A geração de Caim tem prazer em desconstruir princípios e conceitos que Deus estabeleceu. Veja comigo o verso 19 novamente, por gentileza. Veja que declaração. Lameque tomou para si quantas esposas?
duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Veja, 7 gerações se passaram desde Adão. E quando nós chegamos nesse homem chamado Lameque, nós encontramos então esse homem quebrando princípios voluntariamente, princípios que Deus havia estabelecido. Note que Lameque decide então desprezar o padrão que Deus estabeleceu para o casamento e afrontosamente esse homem casa com 2 mulheres. Veja que coisa horrenda. Esse homem vai entrar no palco da narrativa bíblica sendo conhecido como o primeiro bígamo da história. Que tipo de marca você quer deixar na história? Imagine que esse homem entra na história e o primeiro relato sobre a vida dele é que esse homem descaradamente e voluntariamente quebra o princípio do Senhor e se torna um bígamo, um homem casado com 2 mulheres. A imagem de Lameque é a imagem de alguém que está claramente afrontando a Deus e quebrando princípios estabelecidos por ele. Porque é isso que Deus fez. Se a gente voltar para o capítulo 2, nós encontramos o princípio do casamento posto. Deus disse: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua, não às suas, mas à sua mulher, tornando-se os 2, não 3, uma só carne. Então perceba que há um princípio, e Lameque conhecia muito bem esse princípio. Se você prestar atenção, lá no final do texto, Lameque vai sacar uma fala que Deus deu para Caim e vai citá-la em referência a ele. Então note que Lameque quebra princípios estabelecidos por Deus, não é porque lhe falta conhecimento, mas porque ele decidiu afrontosamente, deliberadamente, quebrar princípios que Deus havia estabelecido. Agora olhe para cá. Essa geração de Lameque, essa geração de Caim, é a geração dos nossos dias. Olhe ao nosso redor. Saia dessa bolha. Saia desse lugar aqui. E quando você se deparar com o mundo lá fora, vai perceber que a geração de Caim está posta nesse mundo. Olhe para os nossos dias. O tempo inteiro, pessoas estão fervorosamente e ferozmente desconstruindo princípios que Deus estabeleceu. Não é preciso ir muito longe. Basta na segunda-feira você adentrar algumas faculdades do nosso país. E você perceberá rapidamente como naquele lugar, como algumas pessoas dotadas de um poder, de uma hierarquia, estão sempre afrontando o povo de Deus e estão motivando o povo de Deus a quebrar princípios que Deus havia estabelecido. Princípios em relação à manutenção da vida. O que é que nós vemos hoje? O discurso do mundo hoje, o discurso de muita gente é: meu corpo, minhas regras. E leis são feitas. Gente que tem o poder da caneta na mão, produzindo leis que estão quebrando os princípios que Deus estabeleceu. Olhe lá fora, princípios para um namoro sadio, decente e santo são quebrados. Quando nós dizemos que estamos namorando, nosso namoro é bíblico, é santo, o que é que eles dizem? Isso é atrasado demais. Isso é retrógrado demais. Isso não faz sentido. O mundo evoluiu, as coisas mudaram. E nós somos taxados daqueles que ficaram para trás. Olhe para o mundo. Princípios e como se portar diante da sociedade são quebrados. Agora nunca esqueça disso. Quando nós quebramos princípios estabelecidos por Deus, nós somos fadados ao fracasso. Olhe para fora. Olhe para países, por exemplo, que já foram berços de avivamentos extraordinários. Olhe para a Europa hoje. Um país, aliás, um continente pós-cristão. Pessoas não conhecem mais a Deus. Igrejas que um dia foram fontes, alvos de avivamento, se tornaram cinema, mesquita, qualquer coisa. Quando isso começou? Quando começaram a relativizar as coisas. Quando isso começou? Quando os princípios de Deus não eram mais a norma, mas a exceção.
era aquilo que poderia ser feito ou não. Quando nós desprezamos princípios estabelecidos por Deus, nós somos levados à frustração e não tem para onde correr desse negócio. Nós esquecemos que são esses princípios que, observados e obedecidos, nos faz caminhar por uma trilha muito segura. Mas tem mais. A geração de Caim não só desconstrói princípios estabelecidos. A geração de Caim esquece do essencial. Veja comigo o verso 20, por gentileza, e o verso 20, até o verso 22. A gente tem um relato aqui fantástico. É um relato lindo, extraordinário, porém preocupante. Veja, Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possui gado. O nome do seu irmão era Jubal. Se você está namorando noivo, pretende ter filho, aqui tem uma opção de nomes maravilhosos, não tem? Olha aqui, o nome do seu irmão era Jubal. Imagine, na chamada, segunda-feira de manhã, Jubal. Veio não, professor. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Tem mais. Zilá, por sua vez, deu à luz a opções aí, ó. Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Olhe para cá. Veja que, aparentemente, essa geração é a geração perfeita. Essa geração é uma geração extraordinária. É a geração com contribuições importantes e significativas para a humanidade. Quer ver? Vamos montar a cena aqui. Veja, essa geração é a geração que cria cidades. O texto diz que Caim edificou uma cidade. Até então, o conceito de cidade, de forma organizacional, como sociedade, ainda não existia. Quem é que cria? Caim. Tem mais. Eles dão início à criação de gado e de ovelha, pecuária. Se você hoje gosta de comer um bom churrasco na brasa, os veganos que me perdoem, mas se você gosta de um bom churrasco, você deve, sabe a quem? A Jabal. Porque Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Tem mais. Eles dão início às artes e produção musical. Se você gosta de uma bela sinfonia, se você gosta de boa música, se você gosta de música, de artes, você deve a esse homem aqui, chamado Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tem mais. Essa geração, aparentemente, é a geração perfeita. Eles dão início à metalurgia, o manuseio de bronze e o manuseio de ferro. Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Olhe para cá. É ou não é a geração perfeita? É. Aparentemente, eles são a geração perfeita, a geração do desenvolvimento, a geração da tecnologia, das artes, do entretenimento. Eles criam, eles estudam muito, eles sabem muito, mas eles esquecem do essencial. Você percebeu que na narrativa, nesses versos, de tanta criação, tanta sabedoria, tanta inteligência, não há uma menção ao nome de Deus. Nenhuma cidade é criada e Deus é homenageado. Em nenhuma dessas criações, Deus leva o mérito, Deus é honrado, Deus é homenageado. Muito pelo contrário, tudo é feito e não aparece o nome de Deus em nada. O Warren Wiersbe, um comentarista que eu tenho muito apreço, ele disse o seguinte, escute: Caim viveu em uma sociedade rica em cultura, rica em manufatura, rica em produção de alimentos. Os habitantes da cidade de Enoque, que foi a cidade que Caim criou, tinha tudo, exceto Deus. É o risco de muita gente hoje.
É um risco que cerca a nossa geração. Tem tudo, exceto Deus. É a geração dos nossos dias. Veja se não é. É a geração do conhecimento. Nunca houve tanto conhecimento como nos nossos dias. Nunca houve jovens tão sábios como nos nossos dias. A ciência se multiplicou, criações são feitas. Essa é a geração que contribui com a tecnologia, que contribui com tudo. Vocês são os alvos das empresas grandiosas hoje. Estão querendo gente nova, gente inteligente, gente que manuseia bem, sabe, a internet, gente que sabe muito bem fazer as coisas. Essa é a geração dos nossos dias, mas ao mesmo tempo, um olhar muito superficial já nos faz perceber que essa geração também é a geração que esqueceu de Deus. Que sabe muito, conhece muito, faz muita coisa, mas não tem tempo para Deus. Não conhece a Deus, não se curva diante de Deus, não vive para Deus, está ocupada demais com as suas demandas, com o seu jeito, com os seus gostos, que esqueceu do Senhor. Quando a filha de Billy Graham, Anne Graham, foi questionada sobre aonde Deus estava no atentado de 11 de setembro. Aquele atentado terrível em que as torres gêmeas foram atacadas, aí foi perguntado a ela, aonde Deus estava? Anne Graham respondeu dizendo, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu em 11 de setembro. Tanto quanto nós. Mas, por muitos anos, nós, americanos, temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas. Temos dito para Deus sair do governo das nossas vidas. Sendo Deus um cavalheiro como Ele é, Ele calmamente nos deixou. Termina Anne Graham dizendo, como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Sabe qual é o risco que você corre, que nós corremos? Se é a geração que tem tudo, exceto Deus. A maior frustração que pode tomar a nossa vida é nos tornarmos homens e mulheres que vai ter muita coisa, que vão estudar muito, e eu oro por isso, que você estude muito, que você cresça, que você arrume um bom emprego, que você seja bem-sucedido, conquiste riqueza. Isso é uma bênção, não é uma maldição. Eu oro porque você faça isso, mas que nesse caminho você não esqueça de Deus. Que nesse caminho você lembre que é Deus quem conduz a sua vida. Que você precisa lembrar que o sucesso só é garantido pelo Senhor e não faz sentido nenhum esquecer dEle. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Tem mais. Ainda há uma outra característica terrível da geração de Caim. A geração de Caim é a geração que abraça a impiedade. Veja, como se não fosse suficiente quebrar princípios estabelecidos por Deus, como se não fosse suficiente esquecer de Deus, essa geração chega no fundo e se torna a geração que abraça a impiedade. Veja aí o verso 23. Se tiver alguém dormindo, cutuca aí, diga assim, não dorme não. Está já chegando no final. Verso 23. Vamos ler juntos para acordar? Vamos lá? E disse Lameque às suas duas esposas. Vamos, gente. Dorme não. Amanhã é domingo, você não vai trabalhar não. Vai trabalhar amanhã? Alguém vai? Aqui, vai, só uma ali, ó. Só a Patrícia que trabalha, o irmão ali. Deus abençoe vocês amanhã. Vamos lá? E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque ele me pisou. Você já imaginou isso? Eu sei que a gente vive em dias terríveis, que a vida perdeu o valor, se mata por nada, mas esses caras aqui estão começando a narrativa bíblica, começando a civilização, eles já são malignos. Veja, a geração de Caim ama a violência e eles são extremamente apegados à impiedade.
No relato assustador, escute, Lameque compõe uma canção para exaltar a impiedade. Vamos lá, olhe para cá. A primeira canção registrada na Bíblia é uma canção que na sua composição fala sobre morte, vingança e assassinato. Você já imaginou colocar uma melodia? Cadê os músicos daqui? Já imaginou colocar uma melodia numa letra dessa? Já imaginou o horror de cantar uma canção dessa? E esse cara tão ímpio, tão mau, que o pecado dele, ele não esconde, não é um crime que ele sente vergonha e quer esconder, muito pelo contrário, ele compõe uma canção e canta em bom som, em alto som, para dizer que ele matou porque pisou no pé dele. É a geração que ama a violência. Essa é a geração de Caim, que resolve as coisas na paulada. Essa é a geração de Caim, que resolve as coisas na base da violência, que abraça a maldade, que faz da maldade um amuleto para a sua vida. Veja que terrível. Agora olhe para cá. Alguém já disse que a Bíblia é tão atual como um jornal que vai sair amanhã. E de fato é. Novamente, olha ao redor. A violência que impera no nosso país, no mundo. Se mata por nada, a vida perdeu o valor. Olhou feio para o outro está armado, atira, mata, dá facada. Veja que cenário terrível. Nós vivemos envoltos em uma sociedade marcada pela violência. Mas só que tem um porém aqui. Lutero olha para essa imagem de Lameque. E Lutero tem uma sacada interessantíssima. Veja, Lameque não é apenas uma figura antiga do Antigo Testamento. É muito mais do que isso. Lameque é um conceito de vida. Veja, Lutero diz, Lameque é um tipo de mundo pelo qual Moisés deseja mostrar que tipo de coração, vontade e sabedoria esse mundo tem. Lameque não é uma figura antiga. Lameque é um padrão de mundo, o padrão do mundo que vivemos, onde as coisas são resolvidas na base da pancada. Onde muita gente tem pavor na segunda-feira ir para o trabalho. Por quê? Porque lá tem alguém que usa da impiedade, seja em palavras, seja em opressão, para infligir sofrimento no outro. É o cenário de muitos filhos que não suportam entrar em casa, porque os seus pais ímpios estão ali para imprimir sofrimento neles, e ao contrário também é a verdade. Pais que não suportam filhos que são dados à maldade. Sabe o que é isso? Geração de Caim. A geração que abraça a impiedade. Imagine uma geração assim. Só que o texto termina nos mostrando não a geração de Caim reinando. A esperança é porque o relato bíblico, por mais terrível que seja, não termina aqui. Há um raio de esperança. Há um raio redentor. Deus está governando a história. Escute isso. Sempre que você ver as coisas de mal a pior, sempre que você encontrar dias difíceis, lembre-se que Deus é especialista em mudar o rumo da história. Deus está no controle da história e Deus não iria permitir que essa geração reinasse. Vamos terminar o texto? Verso 25, verso 26, para terminar. Novamente juntos, para ninguém dormir. Verso 25, vamos lá? Tornou Adão a coabitar com a sua... Vamos. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que narrativa fantástica.
Quando tudo parece estar perdido, quando parece que a geração de Caim vai reinar e dominar sobre tudo, eis que Deus intervém na história e Deus muda o rumo. Deus tem planos eternos e Deus está fazendo coisa nova. O texto diz que Adão e Eva têm um outro filho, que ocupou o lugar de Abel, que Caim matou, e o nome dele é Sete. Veja, parece ser uma declaração muito simples. Você está olhando uma história dizendo, poxa, tá bom, ela teve um novo filho. Mas é algo muito mais profundo aqui. Por favor, tente por um instante adentrar a história e sentir um pouco, mesmo que minimamente, o drama dessa mãe chamada Eva e desse pai chamado Adão. Imagine como deve ter se sentido Adão e Eva, que estavam talvez em casa, ou talvez trabalhando e chega a notícia. Filho mais velho, de quem se esperava o bem, mata o seu irmão em uma selvageria sem tamanho. Imagine a dor dessa família. Imagine o sofrimento deles. Imagine como foi o dia após esse acontecimento. Imagine a semana seguinte, o mês seguinte. Imagine acordar e ir trabalhar com uma informação como essa, com uma dor como essa. Imagine o sofrimento envolvido aqui. Aquele que deveria estar perto, que se esperava o bem dele, mata seu irmão. Agora temos uma família destruída. Um filho morto, o outro longe, vagueando pela terra. Veja que cenário horrendo. Alguns eruditos dizem que esse casal, Adão e Eva, passaram aproximadamente 100 anos vivendo um luto doloroso. 100 anos. Até que então, Eva tem um filho. E é por isso que esse nome é muito significativo. Eva estava dizendo, a esperança não acabou. Quando Eva coloca esse nome, Sete, ela está dizendo, Deus tem propósito na minha vida. Deus não vai me deixar sucumbir à esperança. Talvez Eva tenha lembrado de Gênesis 3,15. Ela estava presente naquele cenário em que Eva é punida, Adão é punido, a serpente é punida. E aí Deus faz uma promessa dizendo, olha, a semente da mulher, a semente de Eva, esmagará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. Talvez ela lembrou dessa promessa, ela disse, Deus não esqueceu de mim. Deus se lembrou de mim. E aí um novo filho vem, e é desse filho que o Messias, Jesus Cristo, virá. Ele é o descendente. Ele virá a partir da geração de Sete. Agora veja que contraste marcante. As trevas que iniciam o capítulo 4, de dor e tristeza, um relato terrível, e a luz e a esperança, que termina o capítulo 4. E aí o texto diz, que de Sete nasceu Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olhe para cá, se a geração de Caim tem prazer na iniquidade, se a geração de Caim esquece do Senhor, a geração de Sete tem prazer em uma vida de depender do Senhor. A ideia aqui de invocar o nome do Senhor é que essa geração, a geração de Sete, tem prazer na oração. Eles têm prazer em se reunir para juntos buscarem ao Senhor. É um contraste. Enquanto a geração de Caim se vangloria da força, da valentia, da impiedade, a geração de Sete tem prazer em buscar o nome do Senhor. Tem prazer em juntar-se. E agora, como uma família, eles buscam no Senhor força e esperança e graça. Eu louvo ao Senhor porque, ao longo da história, Deus tem levantado remanescentes fiéis. Eu quero muito crer que eu estou nessa igreja, nesse horário, 8:30 da noite, diante de homens e mulheres, adolescentes e jovens, que são remanescentes fiéis. Um povo que Deus está levantando,
Um povo que Deus está confiando a verdade do Evangelho. Um povo que vai depender do Senhor. Eu quero muito crer que estou diante de gente que não vai tomar decisões precipitadas contra a sua vida. Que vai consultar ao Senhor. Que vai dobrar os seus joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, está aqui as minhas necessidades. E eu não quero tomar uma decisão, dar um passo sequer, sem que o Senhor vá comigo. Remanescentes fiéis. Essa é a geração de Sete. A geração que tem prazer na oração. A geração que depende do Senhor. Mas a geração de Sete também é a geração que serve ao Senhor. Porque o texto diz que eles invocaram o nome do Senhor. Invocar aqui também traz a ideia de culto. Isso é fantástico. Enquanto a geração de Caim destrói a adoração, não zela pela adoração, a geração de Sete agora vai se reunir para juntos cultuarem e adorarem o nome do Senhor. Sabe qual é a ideia aqui? É que essa geração, essas famílias se juntavam, pegavam o melhor que tinham dos seus animais, se reuniam, sacrificavam os animais e adoravam o nome do Senhor. A geração que está entregando para Deus o que há de melhor. A geração que tem prazer em servir ao Senhor. A geração que tem prazer no ajuntamento, que ama estar juntos e juntos adorarem ao Senhor. Essa é a geração de Sete. Louvado seja Deus, porque ao longo da história, Deus tem levantado gente para servir a Ele. Deus tem levantado gente para adorar a Ele. Deus tem levantado gente para se reunir e aprender mais dEle. E eu quero crer muito que você faz parte dessa geração. Eu preciso perguntar a você novamente. E agora você tem todo o material necessário para responder essa pergunta. Qual a geração que você faz parte? A geração de Caim, que despreza princípios estabelecidos pelo Senhor? A geração que está ocupada demais para Deus? A geração que vive de impiedade, de malignidade? Eu quero crer que não. Eu quero crer que você faz parte da geração de Sete, que vive para adorar o Senhor. A geração que vive para entregar os melhores sonhos nas mãos de Deus. A geração que vai crescer e prosperar, e tudo isso será para a glória do Senhor. Eu quero crer em nome de Jesus que você faz parte da geração que vai influenciar essa nação, que vai ser instrumento de bênção, e daqui a 10, 20, 30 anos eu quero ouvir o seu nome em lugares grandiosos, fazendo coisas sensacionais para a glória de Deus. Eu quero crer nisso em nome de Jesus. Cada geração deixa uma marca na história. E nós temos o poder de decidir qual é a marca que nós queremos deixar nessa história. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e que possamos de fato fazer parte da geração de Sete. A geração de quem nasceu de novo. A geração de quem ama o Senhor e os seus princípios. A geração de quem ama a adoração. A geração de que sente prazer em estar no ajuntamento. A geração que ama falar sobre missões. A geração que ama se derramar à presença do Senhor. A geração que volta em arrependimento diante do Senhor. A geração que ama a sua presença. Eu quero crer que você faz parte dessa geração. Feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, louvado seja o teu poderoso nome por esse dia tão precioso. Louvado seja o Senhor, porque aprove a Ti, Deus, confrontar o nosso coração nessa noite, nesse primeiro Conexão o ano do ano, sobre qual é a geração que nós fazemos parte. Senhor, se o nosso coração tem enveredado pelo caminho, pela geração, tem participado, Senhor, da geração de Caim, tenha misericórdia de nós. Nos faça lembrar que não é o fim da história. A palavra da graça, as portas da graça ainda estão abertas hoje. E nós podemos voltar em arrependimento ao Senhor. A voz do Senhor nos chama hoje ao arrependimento. Se porventura, nessa caminhada, temos desprezado princípios que o Senhor estabeleceu, tenha misericórdia de nós. A porta da graça está aberta. Nos ajude a entrar por ela. Nos empurre nessa porta.
Não nos deixe perecer. Senhor, em nome de Jesus, não nos permita ser a geração que esqueceu do Senhor, a geração que vai substituir o Senhor por riqueza, por status. Nos faça lembrar que nenhuma riqueza desse mundo, nenhum dinheiro nesse mundo, nenhum status desse mundo é mais importante do que o Senhor. O Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é a nossa porção. Nos livre de ser homens e mulheres marcados pela perversidade. Livra o nosso coração, livra os nossos olhos, livra nossas mãos de ser parte da geração de Caim, que ama a perversidade, que é violento em palavras, em atitudes. Livra-nos, ó Deus. Mas que o nosso coração hoje se derrame diante do Senhor, e que possamos ansiar ser a geração de sede, a geração que ama o Senhor, a geração que invoca o Senhor, a geração que depende do Senhor em oração. Deus, aqui tem muitos sonhos, muitos projetos, e eu te peço por cada um deles, que nenhum que estão aqui, Senhor, leve a vida sem consultar ao Senhor, sem depender do Senhor, sem fazer da oração sua aliada. Que tenha prazer no Senhor, não apenas em pedir ao Senhor, mas prazer na presença do Senhor. Que aqui, Deus, haja uma geração que ama o ajuntamento, que ama a tua casa, que ama a palavra, que ama cultuar, que ama servir. Nos liberta da letargia de ser consumidores de culto, e faça de nós, jovens, adolescentes, uma igreja que ama o serviço, que ama estar envolvido na tua santa obra, que é chamado à missão. Nos ajuda, e que possamos deixar um legado digno para a geração futura. Que lá na frente, quando nós mais não existirmos, eles falem sobre nós, que eles digam sobre nós, não o quanto fomos importantes para a cidade, ou ter um busto com o nosso nome nessa cidade, não, mas eles lembram de nós como homens e mulheres que serviam ao Senhor, que amavam ao Senhor. É esse legado que nós queremos e precisamos deixar para a geração futura, gente que invoca e ama o nome do Senhor. Faça isso conosco, em nome de Jesus. Amém.